hoje, sábado, nesse sábado praticamente de inverno, durante esses frios e esse sol que de vez em quando esquenta o sítio, eu tive a honra de receber a visita de um velho jornalista e amigo, Armando Barbosa Barreto. Normalmente, quando as pessoas se reúnem, conversa de jornalista é sobre a história. Conversa de outro tipo de profissional tem as suas especialidades. Nossa conversa, eu e Armando, é sobre jornalismo. Eu estou aqui do lado do jornalista Armando Barbosa Barreto, filósofo, professor, cronista, poeta, foi líder estudantil nos anos 60, participou da época em que nós adquirimos o rebate do grupo político de Macaé, nos anos 60, precisamente em 1966, através de um macaense ilustre, Edir Jacuz de Azeredo, nós compramos e assumimos a direção do jornal Rebate. Esse jornal Rebate, que Armando escreveu como redator durante muitos anos, ele representava uma ideologia política de um jornal que aparentemente diferente das nossas ideias. Eu era líder estudantil anterior a Armando. Armando me sucedeu. A gente tinha uma postura mais avançada e tal, então aquilo foi um pouco difícil para esse grupo aceitar que a gente assumisse o jornal. Mas o Edir Jacuz de Azeredo, na época o Jorge Costa, que era o proprietário do jornal, eu estou fazendo esse rápido preâmbulo para colocar em evidência uma matéria que nós fizemos gravada com o filho do Edir, que teve na redação do jornal a semana passada, o Cássio Azeredo. Então, o Edir, o Jorge Costa, havia vendido a gráfica para um conceituado, na época, gráfico, empresário, e não se interessou em tocar a gráfica e o jornal, porque o Jorge Costa tinha dito, e está inclusive escrito, falou até com o Edir, que só venderia a oficina para quem quisesse tocar o jornal e ao mesmo tempo a gráfica. A pessoa que adquiriu a gráfica e o rebate não se interessou pelo rebate. Mandou um ofício uma carta para o Edir, dizendo que não interessava tocar o jornal. Ficaria com a gráfica, e segundo consta, até hoje tem essa gráfica na cidade de Macaé, funcionando, felizmente ou infelizmente, com grandes vultos financeiros. Se deu bem na gráfica. É o interesse dele, né? Também. Ele não quis. Aí ele me chamou, Danilo, você que pode escrever, você, o Armando, o Eusébio, o Padilha, as pessoas que você tem, quer tocar no toque, mas tem que pagar um valor mensal. Então eu fiz um contrato com o Edir, assinado por mim, avalizado o seu Dudu, que era Eduardo Trindade Coelho, pai da minha ex-companheira Lúcia Lacerda, ele era meu sogro, e Rômulo Lago Leite, que era meu amigo há muitos anos, eu trabalhava no cartório, sou doutor Faustino e tal. Gostavam de mim, então e demos uns 60 promissórios de R$100 ao doutor Djalma, e consequentemente toquei o rebate. E assumi um compromisso, na época, não sei se você lembra, Armando, que até que a dona Maria José Madureira Costa, esposa do Jorge Costa, já falecido na época, 66, mais ou menos 67, ela ia lá, nós dávamos o dinheiro a ela, como se fosse um compromisso assumido para manter a situação dela. Tinha um filho doente, acidentado, esse coisa toda. Então, de 66 até agora, eu sei a história que eu posso contar, e nós sabemos. Mas anterior a 66, Armando, você que se casou com uma pessoa da família Pinheiro Sardenberg,
o colunista nosso, Osmar Sagenberg, você sabe o que você sabe com relação ao rebate, porque consta como fundador do jornal Érico Sardenberg e Antônio Duarte Gomes. Depois dessa fundação, o Jorge Costa que assumiu a direção do jornal. Você tem alguma coisa para falar sobre esse assunto, Armando? Você que está lá com a família do Sardenberg, também é curioso, é historiador, tem alguma coisa que Exatamente. Eu casei com uma filha do Osmar, né, que ele chegou a ser contratado pelo rebate na ocasião, em 1927, o Osmar estava no jornal O Autonomista. Sim. E ficou isso até 1932. Como o senhor Osmar vem de uma família que explorava a produção do café, Getúlio Vargas, quando entra em 1930, tem a quebra da Bolsa de Nova York, e aí ele obrigou que a questão da Bolsa de Valores, aquela coisa toda, que se queimasse café. Então aquilo atingiu a família de uma forma profunda, porque ele viu da produção do café. Né? E aí ele passa a escrever no Rebate, Osmar. que o irmão dele, Érico, passou a ser o proprietário do jornal. Sim. Então ele fica, acho que 2 anos, em 1934, me parece que ele sai e vai para outro jornal. Porque a família, nesse momento que isso acontece, na década de 30, a Alemanha estava já em momento de mudanças profundas. E ele, como um nome de Sardenberg, já Suíço e tal, aquelas coisas todas? já estava tendo problemas aqui com relação às autoridades no final da 30, né? Com relação a seu vínculo, suspeitamente, de ter alguma influência alemã. Acontece que o Rebate tinha uma postura, claro, contra Getúlio Vargas. Isso aqui criou um problema muito sério em Macaé, que as pessoas que eram favoráveis a Getúlio Vargas, né, pelas mudanças que ele vinha fazendo, e chegaram a empastelar o jornal. Armando, quer dizer que eu me lembro que as pessoas me contavam na época, até o próprio Osmar mesmo, que escrevia no jornal com o pseudônimo de Ramos, que é Osmar ao contrário. Isso. Me falavam que o rebate foi empastelado. Invadiram lá, em 1930 e pouco, quebraram tudo. Na época nós com o jornal de letra por letra e tal, com essa modernidade de hoje. E isso aí ocasionou uma dificuldade muito grande para se voltar a circular. Foi nessa época que o Érico continuava ainda com... Érico tanto é que Érico, quando saiu daqui, chegou em contato com Jorge Costa. Né? Chegou a dizer para ele o seguinte, que olha, você fica com um jornal aí, que eu vou ter que sair fora. Se mais ou menos acaso, isso. A conversa, né, entre ele lá. Se por acaso você não quiser mais, você me avisa. Mas não avisou, porque ele continuou com o jornal e de 30 e pouco, foi levando 35, até chegar aquele momento que você assume aí a ideia de continuar o jornal, né? E foi a época que a gente pegou e começou a dizendo o seguinte, que nós vamos trabalhar para comprar esse jornal. Mas, o Armando, o que ficou vamos dizer, patenteado, vamos dizer, na presença de Jorge Costa no rebate, foi a sua maneira idealística de ver o jornal funcionando. Foi aí que nós nos interessamos. E, bom, fica com a gráfica quem quiser ficar. Nós ficamos com as duas máquinas, uma impressora, não sei se você lembra, e uma impressora e uma máquina de fazer aquelas máquinas antigas, e começamos a tocar o rebate. Amigo, se você pensar direito, analisar bem, nós estamos vindo de uma campanha política estudantil. Nós ganhamos uma eleição em 63, né? Eu fui em 61, 62. Você foi, pois é, e nós estamos já começando nossa vivência política através do movimento estudantil. Naquela época o estudante era muito respeitado, né? A gente tinha era a UBS, a UNE, COFES e as federações de estudantes pelo Brasil inteiro.
Então nós começamos a nos empolgar tanto com essa questão, porque nós reivindicávamos mudanças profundas no mundo estudantil, que pensamos sempre na pobreza, quer dizer, gente que precisava comprar um livro, e nós estamos querendo Nós queríamos fazer fazer uma um série- banco de livro. É, Bem, depois disso, quer dizer, depois que a gente ganha essa eleição em 63, vem a ditadura, a gente fica com, os fora. pés, com o pé no ar, né? Com medo de. Eu cheguei a colocar lá, né, quando houve a Revolução de fato, né? Botei uma faixa lá em cima da federação, que era segundo andar. Natália botei Barreto, assim, Natália Barreto. Natália Barreto, botei assim. Consciência legalista, legalista porque era legal, João Goulart, contra golpismo dos gorilas. Eu me Usei lembro essa expressão forte, foram lá até, tiraram depois, não sei quem tirou, eu deixei lá essa frase lá, que nós estávamos num processo democrático, João Goulart eleito, né, querendo fazer a reforma agrária, coisa importante que o aluno queria que acontecesse no Brasil, mudanças profundas, né, contra a direita brava, sempre escravagista que havia no Brasil, a gente encampou essas ideias. E tivemos até na ocasião vamos dizer assim, um apoio, entre aspas, do comandante do Exército na época, o chamado Major Costa Braga. Eu fiz, na ocasião, quando eu era presidente, nós fizemos lá uma Natal dos Pobres, e de repente nós estamos distribuindo os alimentos lá na federação, na sede da federação. Chegou lá um caminhão do Exército e um sargento me procurando. Aí eu falei, pois não, tudo bem. O comandante mandou entregar-se para o senhor. Eram muitas fardas, coturnos, e a turma pobre levou aquilo tudo. Beleza, né? Coturno, quer dizer, gente que trabalhava na que roça. usaram e tal, né? Né? Então havia ainda elementos dentro do próprio Exército que queriam mudanças também Agora, no Brasil. por isso que eu pergunto a você, por que seria que nós, o nosso objetivo em tomar conta do jornal Rebate, quando se sabia, nós sabíamos também, que a direção do Rebate, naquela época, já não era Major de Costa, eram outras pessoas que dirigiam, e o Edir apenas, como amigo do Jorge Costa, ficou encarregado de passar o jornal para outra pessoa. E nós, de repente, por questões de gostar de escrever, assumimos Não, aí que está a coisa. esse compromisso Aí- e começamos a trabalhar em cima de uma coisa que Deixa- incomodou muito aí, né? Deixa eu fechar isso que eu comecei a falar. Ah, Quando a gente começou a escrever, a gente já estava escrevendo gente já com sentimento de mudança. Entendeu? já no Quer rebate, dizer, já no Não rebate. era um jornal para defender um partido político. A gente criticava a cidade, os problemas da cidade. Se você pensar direitinho, você vai ver que nós fizemos uma grande abertura na questão de como fazer jornal em Macaé. Eu me lembro O que disso. acontecia? Você lembra as pessoas que escreviam no jornal, né? Mirto, Ramos, era tudo artigo. Eusébio. Não, antes disso, Eusébio já era Antes de nós Eu entrarmos. quero Né? dizer o seguinte, que o jornal que havia no Rebate antes, na época de Jorge Costa, é um jornal de artigos herméticos. A pessoa nem se identificava, Era pseudônimo. pseudônimo. E nós, quando abrimos a cara do jornal, botamos a cara na reta, começamos a criticar, quer dizer, fazer um trabalho de informação. Né? A gente mudou, Macaé, a forma de se fazer jornal, cara. Que nem éramos jovens. Quer dizer, um cara que tinha certa projeção na cidade, ou que gostava de escrever, ele jamais ia fazer uma crítica a uma pessoa de uma cidade pequena com quem ele convivia. Ele não ia fazer uma crítica a essas pessoas. E nós fizemos isso, mudamos a cara do jornal, a essência do verdadeiro jornalismo, que não era um armazém de secos e molhados, como havia em Macaé. Era um jornal para falar sobre as coisas da cidade. E nisso estava a questão ideológica também. Nós fomos cortados naquele projeto de mudança do João Goulart, no processo de fazer alterações profundas. A questão da reforma agrária é coisa essencial. Essa multidão que está aí pela periferia do Rio de Janeiro, outras cidades grandes,
né? Pessoas pobres que largaram o interior, a roça, que a gente chama, porque eles tinham morrido de fome lá e começaram a vir para a cidade. A questão de Lula, por exemplo, lá no Pernambuco, no Agreste, quer dizer, a mãe dele enfrenta uma viagem brava até São Paulo, até Santos, para proteger os filhos que estão passando fome. Quer dizer, o Lula é um exemplo disso, tanto é que ele veio a ser presidente do Brasil, né? Só pelo fato disso. Quer dizer, você vê como é que a história do Brasil vai acontecendo aos trancos e barrancos e com essa direita brava que está aí. Quer dizer, agora nós... Quer dizer que no seu entendimento, Entendimento. do jornalismo que nós mudamos. estamos no rebate, ele veio botar uma cunha nessa situação. Do lado a transformação social e do outro lado a reforma de novos valores na imprensa. Tanto é que nós ficamos no jornal durante um grande tempo, cheio de colunistas, cada um com sua filosofia, e levantamos essa coisa toda. Jornal aberto, Isso foi um grande passo, né, mano, que nós fizemos, né? Foi uma mudança radical em termos de se fazer jornalismo. A gente começa a escrever, o Zé, você, eu e mais outras pessoas ali, né? Mudando a forma de se fazer jornalismo. E foi um aprendizado, porque a gente começou ali a fazer isso, né? Era novidade. Porque aqui nós não tínhamos faculdade de jornalismo. Eu cheguei a fazer curso de jornalismo por correspondência. Eu tenho prova lá em casa guardada até hoje, para poder entender melhor como é que se faz dentro desse critério de reforma e de posicionamento político nos anos 60, que nós pegamos em 66, 67, fizemos um festival de música em 68, em 70, fomos fazer faculdade de Direito, e aquelas coisas todinhas. Depois eu respondi o IPM na Exército, fui na Marinha, aí te bati me de frente. guardaram no AI-5, através de... Dali para frente nós começamos a dar uma posição mais à esquerda no rebate, mas já incomodando as pessoas que nos passaram, vamos dizer, aquele passado anterior do jornal, mas ao mesmo tempo dando certeza de que ali estava uma trincheira para as pessoas que quisessem fazer suas posições políticas, o fizessem. Uma democracia que nós criamos no rebate. Dali para frente, a gente fez isso aí, a cidade, alguma parte entendeu, outras não, e aí até hoje nós estamos aí. Agora o rebate passou a online e a vida da gente foi marcada por essas passagens, né? Você falou aí em esquerda. Todo sistema tem uma maneira, claro, para se estabelecer, ele identificar quem é o meu inimigo, quem é o nosso adversário. Então a expressão esquerda no Brasil ficou fácil dizer assim, esquerda é comunista. Pô, tem muita gente que é de esquerda que não é comunista, pô. Mas aqui no Brasil é fácil, você põe, como o judeu o Hitler fez com os judeus, identificou com a estrela de Davi quem era contra a Alemanha, quem era responsável pela desgraça que havia na Alemanha naquela época, na década de 30. Então ficou fácil combater o judeu. Daqui a pouco ficou todo mundo ficando simpático com a ideia de se deixar o judeu ser perseguido, apedrejar as suas lojas, né? Lavagem cerebral. Então, nós aqui estamos ainda nessa fase. Isso aí é uma a molecada que está aí, a juventude que está aí, isso aí é uma não coisa conhece a história. Porque o Armando, é de convir o seguinte, existe um vácuo, um período de esquecimento ou não, as pessoas não conseguem mais ler essa geração que você quer dizer aí, que tem hoje 40, 30 coisas. É tudo em computador, internet, entendeu? A gente faz, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho aqui agora do túnel do tempo, do rebate, que foi o objetivo que nos levou a começar essa conversa, mas a gente nem sabe se isso vai ser visto, porque as pessoas vão ficar só, não vão enrolar, tudo bem, como é que tá, beijo e tal, vai sinalzinho com a língua. Então parece que existe uma massificação
com massificação, passa carros aqui no sítio, ele está aqui há 45 anos, mas infelizmente ainda tem barulho. Mas a massificação das crianças de hoje em dia, então, pode ser que isso melhore, eu acredito, eu particularmente, e não quero me alongar mais nessa filmagem, porque de repente passa do nosso tempo seria 15 minutos no vídeo. Mas eu tenho a impressão que isso vai acabar. Assim como acabou e está acabando os jornais de papel, porque o jornal de papel, ele sobrevive com dinheiro de prefeitura, do governo do estado ou do governo federal. Ele não tem dinheiro para botar um jornal, a não ser que fosse bilionário para fazer. Então o cara, quando o cara é desonesto, o dono do jornal, arranja emprego da prefeitura, vai trabalhar na Câmara de Vereador, começa a fazer negociado, aí não é jornalista, é oportunista. Mas no nosso caso de rebate é o que é? Idealismo. Então eu acho que o jornal online que nós passamos atualmente, ele deu uma certa segurança para o rebate. Mas eu tenho certeza que esse online um dia vai acabar. Porque não é possível que computador, internet, celular, vai comandar, daqui a 10, 15 anos, essas crianças vão ficar, vão virar robôs. Claro, então pode acontecer uma loucura aí, satélite e tal. Coisa aí. Manda aqui para nós. Comunicação nós estamos aqui conversando aqui agora, fazendo essa filmagem, tivesse 15 meninos aqui de 14 anos, está tudo com o celular na mão. Exatamente. Tem uma reunião, por exemplo, de estudante, você vai lá, às vezes, para tentar falar alguma coisa e tal, cada um com o seu celular, daqui a pouco um dá uma gargalhada, outro olha para o outro, que é isso? Ninguém sabe o que é aquilo. É por isso que McLuhan falou que o meio é a mensagem. Quer dizer, o meio é o instrumento. Então, por exemplo, à medida que eu falo no microfone, eu estou ampliando a minha voz, a minha mão. Quer dizer, o meio é a mensagem. Hoje, você vai ver que a criança está com o celular na mão, você vai ver o que ele está vendo ali, é bobagem. É só pelo fato de a necessidade de conversar com o outro. Como é que está? Como é que vai? Você foi aonde? Quer dizer, coisas simples. Armando, eu vou dizer uma coisa a você, para encerrar essa filmagem nossa, que já estou sentindo que está na hora de... Tá bom, tudo bem. Eu não consigo entender como que nós vamos conseguir explicar essa geração através da fala, porque ele não quer saber disso mais não. É só com o celular, computador. Então, essas coisas que aconteceram com a gente na imprensa, foi bom, porque hoje as pessoas se comunicam através da internet, bem ou mal, continua sendo o veículo mais rápido, mas que é um perigo para as mentes humanas, isso aí não tem condição de negar. Mas a humanidade tem capacidade de superar isso, né? Se adaptar às mudanças, né? Pode ser. Você vê que com o Gutenberg, quer dizer, foram 500 anos mais, né, de tempo da criação da imprensa, né, até chegar essas mudanças de hoje, né? O meio de comunicação, como é que mudança violenta, né? E os grandes jornais, por exemplo, estão preocupados com isso, porque não vão sair disso e vão para quê? Por exemplo, o fabricante da máquina de escrever, ele não pensou que daqui a pouco a máquina dele de escrever já não servia mais para nada. As escolas de datilografia acabaram. Então, eles não trabalhavam nessa ideia de mudança, porque a máquina está dizendo tudo para ele que era aquilo ali, batendo naquilo ali. Não sabia que alguém estava criando algo mais importante. E isso assim é hoje a internet. São essas mudanças. Nós estamos já na nossa fase já de velhice. Nós temos que entender e aceitar que essas mudanças realmente vamos esperar que o bicho vai dar. A nossa parte não estão fazendo, né, mano? Nossa parte é fazer a história, contar os fatos, e eu quero agradecer. Você aqui está num lugar agradável, olhando as plantas, verde, né? Eu quero agradecer a você, a sua presença aqui hoje, no tempo, no rebate, e tentar ver se a gente consegue manter esse relacionamento com a imprensa, através do online, e você... Eu estou lá no Facebook escrevendo alguma coisa, eu também, de vez em quando, faço umas bobaginhas lá e eu vou continuar a minha vida. É isso aí. Companheiro velho.
Prazer, Tá lá. tá, querido? Tá. Ficou? Bota no ar. A cinegrafia tá danada, né, agora. Olha, você tá caindo, seu malandro. Você tá... Você não vendeu o carro, cacete? Ele tava aqui? Ele veio com o rapaz, não, pra cá não, ele tá morando em Niterói. Eu vi um rapaz que tá com ele no colega seu da lá. Sim, viu o carro. Ele trabalha na Macaé, aqui da Redeste. Então é o seguinte, ele falou, Quem é que é o molecado dele? é filha, sabe o quê? Da irmã daquele que tá do Tinha lado. uma irmã dele que trabalhava na internet também. Tem uma que casou com aquele delegado marido. Estava no INSS.